Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós estamos vivendo os mandamentos da lei de Deus. E hoje nós estamos no 5º mandamento, não matarás. Está lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 13. A palavra de ordem é não matarás. Então, você que está assistindo o nosso programa, temos um convidado especial. O padre Francisco Lucas de Souza Neto, conhecido como Padre Lucas. Ele que é da paróquia Bem-aventurado José de Anchieta, em Lagoa Nova 2. Ele que é um consagrado, um escravo de amor da Virgem Maria, que vem nos falar sobre esse tema, a favor da vida. Não matarás. Não matarás. Não matarás, preservar a vida, desde a concepção até a ressurreição. A vida tem que ser preservada. Não devemos matar fisicamente nem espiritualmente com calúnias, com maledicência, com métodos abortivos, eutanásia ou nenhum outro método. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 23, 22, ele já, daí em diante, ele começa a falar sobre este tema, que desde quando foi concebida, a criança tem direito à vida. O aborto direto, isso é, querido como um fim, ou como um meio, é uma prática infame, gravemente contrária à lei moral. A Igreja pune, com a pena canônica de excomunhão, o delito contra a vida humana. Uma vez, a criança deve ser tratada como pessoa desde a concepção. O embrião deve ser defendido na sua integridade, atendido, cuidado, medicado, como qualquer um outro ser humano. Se o embrião deve ser tratado assim, imagine nós que já estamos crescidos. Então, estamos aqui com o Padre Lucas para discutir esse tema tão polêmico, mas tão querido do coração de Deus. Então, Padre Lucas, o que Deus diz ao proclamar este mandamento? O que ele quis dizer com isso? Ao proclamar este mandamento, Deus quer que o homem defenda a vida, porque a vida é uma ação sagrada dele. Deus nos criou para a vida, não para a morte. Tanto é que a própria palavra diz: Deus é o Senhor dos vivos e não dos mortos. A gente vê nesses últimos tempos muitas vidas sendo dizimadas. E o que faz alguém matar outra pessoa? Há N motivos. Um dos principais é a cobiça. E a cobiça gera o ciúme, gera outros procedimentos que não estão na vontade de Deus. Quando a gente fala isso, lembra do episódio de Abel e Caim. Abel é um filho muito bom e Caim, aquele que teve inveja, porque o trabalho de Abel era muito bom. E ele oferecia a Deus o melhor do seu trabalho. E Caim ficou com ciúme. E nesse seu ciúme, ele tramou a morte do seu irmão. E isso acontece, parece que em todas as épocas, em todos os séculos, os milênios, o homem cai nesse pecado de querer destruir o outro. Basta que alguém seja mais capaz do que você em determinado assunto, e isso muitas vezes acontece até nas nossas igrejas. A pessoa fica com ciúme e, de certa maneira, ela até mata aquela pessoa. Matar no sentido de que ela tolhe a liberdade daquela pessoa tão capaz que faz tudo para servir. Afinal de contas, viver é servir. Viver é amar. Viver é alegrar-se com o dom que cada pessoa tem. Porque você também tem dons. Viver é continuar aquilo que Deus é. Porque Deus é vida. Então, vocês que estão nos ouvindo, que tema especial Deus nos coloca para discutirmos hoje? A vida, não matar. Não matar em corpo, nem em alma, nem em espírito, preservar a vida em todas as circunstâncias. O Catecismo da Igreja tem muita coisa sobre esse tema. No parágrafo 23, 21, nos coloca que a proibição de matar não derroga o direito de retirar o injusto agressor
a possibilidade de fazer ao mal. Resumindo, a legítima defesa é um dever grave para quem é responsável pela vida de outrem ou pelo bem comum. Existe a legítima defesa, mas a vida tem que ser preservada. Então, vocês que estão nos ouvindo, eu pergunto agora ao Padre Lucas, existe alguma condição, então, que se permita a morte? É falado que alguém até pode matar uma pessoa em legítima defesa. O próprio catecismo aborda esse tema. E é dito que, na hora em que alguém comete a morte de alguém, na hora em que alguém assassina uma pessoa que iria tirar a sua vida, ela está protegendo aquilo que Deus deu, a vida. Agora, se a pessoa que está sendo perseguida, além de matar, ela usa de meios que não são adequados, quem sabe de violência, de ódio, de rancor, e acaba matando aquela pessoa, ela incorre numa falha muito grande. É claro que a vida é dom de Deus. E é Deus que deu a vida, é Deus que tira a vida. Mas há essa deixa quanto ao matar por legítima defesa. Porque, na verdade, Deus, só Deus realmente é que tira a vida no tempo dele, na hora dele, no momento em que alguém certamente terminou a sua missão na Terra. Porque vivemos aqui não por acaso. Cada pessoa que nasceu, não nasceu por acaso. O acaso não existe para as pessoas que creem em Deus, que confiam em Deus. Então aí o sentido da vida fica pleno. O sentido da vida se torna realmente obra de Deus e uma obra completa. Porque Deus nunca fez nada incompleto, nem faz. E a vida é algo completo. Mesmo com a nossa humanidade, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos sentimentos negativos, a vida que Deus nos deu, ela é plena, ela é completa, ela é uma riqueza, ela é um tesouro. Então, como é importante preservar o dom da vida. Eu agora lembro da minha mãe, que costumava dizer, a gente não deve matar ninguém, é preferível morrer. E aí eu lembro mais o próprio Jesus, que na hora de sua morte não reclamou, mas entregou-se por inteiro. Aliás, quando já estava breve a sua prisão, ele dá um basta. É o momento do chega. Chega, agora não dá mais. Ele passou semanas se escondendo, indo de uma cidade para outra, para não tirarem a sua vida. Mas depois ele mesmo, sendo Deus, Deus humanizado, chega um momento em que ele decide, agora não dá mais, eu tenho que me entregar. E ele se entrega livremente, tomando posse de quê? A verdadeira vida é a eternidade. E nós nascemos para a eternidade. E isso deve acontecer na hora de Deus. Pois é, então vocês que nos escutam, a vida é inegociável. Tem coisas que não são negociáveis. E a vida não tem valor relativo, a vida sempre tem valor absoluto. A vida de um jovem não vale mais do que a de um velho. E a vida de um velho não vale mais do que a de uma criança. E a vida da criança não vale mais do que a do embrião. E a vida do embrião não vale mais do que a do doente mental. E o doente mental não vale mais do que a de um anencéfalo. O direito à vida é inegociável. Mas o Catecismo da Igreja continua a nos falar no capítulo, no parágrafo 23, 24 em diante, sobre a eutanásia. Qualquer que forem as formas e motivos, é um homicídio. Nós médicos temos que ficar atentos a isso. É gravemente contrária à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. E o suicídio? O suicídio também é gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade. É proibido também pelo 5º mandamento. Então, volto ao senhor Padre Lucas. Existe alguma prerrogativa que autorize a interrupção da vida? A vida não pode ser interrompida. A eutanásia é tirar a vida da pessoa
no momento em que ainda não havia chegado a sua hora. É uma atitude realmente negativa, é uma atitude que contraria o plano de Deus. Assim como também o suicídio. O suicídio, de certa forma, a gente poderia dizer que é um egoísmo muito grande. A pessoa não quer mais partilhar a sua vida com os familiares, com os amigos, com a igreja, com a sociedade. Então essa pessoa dizima a sua própria vida. E aí alguém pode perguntar, porque de fato a gente se depara com pessoas perguntando: e o suicida, será que ele tem salvação? E há pessoas até que quase afirmam ou quase dizem que quem cometeu suicídio não pode se salvar. Mas quem somos nós para dizer isso? Porque Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele tem seus caminhos. São muitos os caminhos do Senhor. E quem ama não quer perder. E Deus ama e Ele não quer nos perder. O amor sempre vai ganhar. Então Deus tem seus caminhos e é importante que a gente guarde esse pensamento no coração. Não nos compete até fazer a pergunta se aquela pessoa que cometeu suicídio, se ela vai se salvar. Deus sabe se ela vai se salvar ou não. Somente Deus e não mais ninguém. E entreguemos à Virgem Maria que rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não matarás, nem matar de raiva, nem matar na unha, nem matar no dente. Devemos promover a paz. E, neste terceiro bloco, voltamos ao Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 23, 18 ao 20. Deus tem nas mãos a vida de todo ser vivo e o sopro da vida para todos os homens. Está lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 10. Toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma e criada à imagem e semelhança de Deus vivo e santo. O assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Então, Mara, a gente falando sobre a lei de Deus e a lei dos homens, pode um assassino ser absolvido pela justiça civil e ainda ter que responder na justiça divina? Meus amores, se não fosse pelo ato de amor de Deus a nós, pela sua vida, paixão e morte, nós todos já estaríamos condenados. Entende isso? Por tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós é que nós temos a vida eterna, mas essa nossa vida eterna está nas mãos de Deus, pelos atos, pela atitude que nós vamos tomar a cada momento. É importante compreender que a justiça civil, ela não anula a justiça divina. Pode alguns países já ter até proferido que é a favor, não é que é contra a vida, mas isso não vai inviabilizar os mandamentos de Deus. Por alguns dizerem uma coisa, o quinto mandamento não deixa de existir. Ele vai existir sempre, porque Deus é eterno. Você compreende isso? Então nós temos que entender justiça civil, justiça divina, mas tem algo dentro do meu e do seu coração que é a nossa justiça individual, que é a nossa consciência. Todos nós temos uma consciência moral. Agora, é verdade, nem todos foram educados para uma consciência que está voltada aos ensinamentos da igreja, aos ensinamentos de Deus. E aí, de repente, alguém pode dizer: eu não considero que isso é errado, eu não considero que isso é mal. Por quê? Porque ele foi habituado a viver naquela cultura, naquela forma de vida, e que ele faz da sua verdade o que quer. Entende isso? Mas nós temos que compreender que a lei de Deus sempre vai prevalecer. A lei de Deus independe das coisas que estão acontecendo. Agora, realmente tem pessoas que vivem na ignorância, que não sabem como fazer a vontade de Deus acontecer. O que seria então a justiça do homem? Por exemplo, é eu dar a Deus e ao meu próximo aquilo que lhe é devido. Você tem sido justo com as pessoas que você convive? Isso é justiça. Se é daquela pessoa aquele, dê para ele, dê para Deus. Ao mesmo tempo, nós vamos entender que a justiça também divina é Deus retribuir para cada pessoa
aquilo que ele fez. Se seus atos são bons, você terá o céu. Bem-aventurados os mansos, os pobres, e todos aqueles vão possuir a justiça de Deus que ele quer nos dar. Independente de que você pense, da forma que você pense, isso não vai inviabilizar a recompensa que Deus vai te dar. Entende isso? Eu quero que você pense assim, numa peneira. Para que serve uma peneira? Se você faz um suco de laranja, de repente, a peneira vai fazer com que separe o líquido, né, das sementes. E isso também vai acontecer na justiça. Vamos pensar assim, a justiça civil, o que é que vai acontecer? Vai analisar os fatos, tá certo? Vai separar aquilo que é falso daquilo que é verdade. E dali vai nascer uma sentença, dali vai ser cada vez mais peneirado essa mentira, essa verdade. Mas a justiça divina também é Deus ter a capacidade de ir além dos fatos. Talvez você esteja com uma mágoa porque a justiça civil não deu a sentença que é devida, mas creia nisso. Deus pode ver além dos fatos, Deus vai enxergar a vontade, Deus vai enxergar a intenção, Deus vai poder avaliar até mesmo a liberdade. Será que aquela pessoa que fez aquele ato não foi obrigado? Então Deus é aquele que vai avaliar todos os momentos. Deus conhece a todos, Deus conhece os corações. Agora, independente da justiça civil, nós temos que compreender que nós vamos passar por dois julgamentos. O julgamento particular, que é aquele que eu e que você vamos passar no ato de nossa morte. E aí nós teremos algumas sentenças, não é? Purgatório, eu tenho algo a purificar? Não, eu já estou no estado, então vai ser o céu, ou talvez vai ser o inferno. Mas, independente desse julgamento particular, todos nós iremos passar pelo julgamento final. O julgamento onde Deus vai separar justamente quem? Os carneiros, né? O joio do trigo, entende isso? Os cabritos, você é bom, você é mau. É nesse momento do julgamento final que vai ser definido, independente do julgamento civil. Agora, nós devemos agir segundo nossa consciência. Se você, se eu, se todos nós sabemos que vamos passar por esse julgamento, por que em vida não começar a buscar atos que podem amenizar as nossas penas? Daí a importância dos sacrifícios, das penitências. Por quê? Porque nós podemos reduzir ou resumir a penalidade que um dia nós teremos. Lembrando, Deus foi constituído, Cristo foi constituído para ser juiz, mas mais do que juiz, Deus quer salvar a tua vida, Deus quer salvar as nossas vidas, mas são os nossos atos, as nossas atitudes que irá determinar isso tudo. Lembrando, nesse último julgamento vai ser decretada a sentença: vinde, filhos benditos do meu Pai, ou então fogo eterno. E aí a opção é nossa. Então vocês que estão nos ouvindo, não matarás. Essa é a palavra de ordem. São Luís Maria Griot de Montfort, nosso baluarte, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no parágrafo 52, ele nos explicita algo que Deus coloca de uma forma bem clara. Deus nunca estabeleceu e formou nenhuma inimizade, mas ele formou uma inimizade irreconciliável, que deve durar e aumentar até o fim. Sabe qual é esta inimizade? É a inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Virgem Maria e os filhos, satélites e seguidores de Lúcifer. Deste modo, o inimigo mais terrível de Deus, que ele constituiu contra o demônio, é a Virgem Maria, sua santa mãe, aquela que no Gênesis esmaga a cabeça da serpente e que continua a esmagar até hoje. Então, Mara, muitos consagrados à Virgem Maria assistem este programa, muitos que desejam se consagrar também. Então, para os consagrados, para os marianos, para o povo de Deus, para os católicos, existe alguma morte que seja lícita? Meus meninos, prestem atenção. Nós não devemos provocar nem a morte corporal, tá certo? Que vai ser o que? A separação do nosso corpo do espírito, nem muito menos a morte espiritual.
Quando nós pecamos, nós estamos morrendo para a graça. E essa morte nós também não devemos desejar. Mas é verdade, tanto você como eu, como os padres, nós passamos nossa vida recebendo diversas tentações. E é aí que a gente tem que prestar atenção. A morte que Nossa Senhora nos indica não é a morte física, não é? Mas a mortificação. Nós devemos morrer para os nossos desejos, para as nossas tentações. E aí é você que vai poder responder. Qual é o ato seu que você tem que fazer morrer? Eu não sei quais são os teus vícios, eu sei dos meus e já são muitos. Mas é cada um na sua consciência moral, na sua liberdade, que tem que determinar aquilo que você tem que afastar. A teologia cristã vai chamar essa morte de mortificação. Eu vou mortificar os meus desejos. Entende isso? Então, por exemplo, talvez você conheça alguém que tem um vício da bebida, não é? Que pela bebida rouba, pela bebida faz isso, por a bebida mata, por a bebida bate. E para aquela pessoa vai ser de extrema e fundamental importância que ela mortifique o primeiro copo. É só aquele copo. Não, meu amor. Você tem que saber aquilo que faz te levar, aquilo que te faz morrer. Então mortifique, mas compreenda bem. Nem todos os atos são mortificação. De repente o Wilson está aí todo cheinho e diz assim, não, eu não vou mais comer hoje. Sim, a sua intenção é para Deus ou a sua intenção é estética? Não vamos separar. Tem diferença, Wilson. Tem muita diferença. Quando você deixa de comer, porque você está buscando um jejum para a glória de Deus, pela reparação de Deus, isso é mortificação. Entende isso? Agora é interessante, muitas pessoas fazem o que quer da vida, mas se disser para alguém que está fazendo aquilo, aquele sacrifício por amor a Deus, talvez se torne algo ridículo. E aí não é. Você está construindo cada vez mais a sua vida. Os sacrifícios podem ser de forma mental, pode ser de forma física, não é? Mas entenda, sempre devemos oferecer a Deus. É um sacrifício, ofereça a Deus. E essa mortificação a Virgem Maria prova. Se você é um consagrado, se você ama a Virgem Maria, viva, busque viver uma vida de maiores sacrifícios, por solidariedade, por amor às pessoas, pela salvação das almas. Quantas almas são libertadas do purgatório por um sacrifício? Quantas almas o Padre Lucas pode ter conquistado para Deus no tempo que passou da sua enfermidade, sem murmuração? Porque os sacrifícios, meus amores, são atribuídos por nós mesmos, nós escolhemos os sacrifícios, mas muitos atos de sofrimentos nós são colocados e a forma que nós respondemos àquele sacrifício pode ser para a maior glória de Deus. Entende isso? Então, sua vida pode ser um presente para Deus. Faça com que seja. Faça com que seus atos tenham um valor meritório, tenham um valor satisfatório de reparação. Há tantas doçuras, mas ou melhor, de tantas intrigas que é feita ao coração sagrado do Senhor Jesus. Então, morra para os seus pecados, morra para os seus vícios e mate aquilo que lhe afasta de Deus. Mate seus desejos ilícitos, mate aquilo que lhe afasta de Deus. Entre aspas, né, este mate. Mas temos que morrer um pouco a cada dia para nascer um homem novo e uma mulher nova. Então agora nós vamos rezar um pouco, meditar um pouco e meditando sobre este tema de não matar, você que está nos ouvindo, fecha os olhos da alma, abre os olhos do coração. Eu me comportei com respeito à minha vida, eu me comportei com respeito à vida dos meus semelhantes, deixei de respeitar a vida da concepção até a ressurreição. Será que eu tentei fazer aborto ou aconselhei alguém para que eu o fizesse? Será que eu participei, eu incentivei programas de fertilização que não eram a favor da vida? Será que eu entrei nesses programas com célula tronco embrionária, inseminação artificial ou outros métodos que não respeitem a vida? Usei métodos anticonceptivos que não respeitam a vida? Será que eu tentei suicídio? Tentei interromper violentamente a minha vida
induzir ao assassinato de outras pessoas, incentivar os outros a cometer o crime, ou que eu não livrei aquele da morte quando eu tinha a possibilidade de fazê-lo? Será que eu obriguei os meus subordinados a trabalhos pesados e castigos que possam ter abreviado as suas vidas? Ou será que eu assassinei espiritualmente quando eu humilhei, critiquei, ou tentei seduzir alguém, tentando desviá-lo da sua fé, conduzindo ao pecado? Será que eu estou destruindo, matando a minha vida com vícios? Será que eu estou mutilando minha carne? Mutilando minha carne com tatuagens, com alargadores, com piercings? Será que eu estou matando as células que Deus me deu? Será que eu estou alimentando sentimentos de ódio? Será que eu estou querendo que alguém morra, seja ferido ou morto? Será que estou rogando pragas contra alguns irmãos? Que eu estou me alegrando com as desgraças alheias? Ou provocando inimizade ou morte de amizade das pessoas? Deixando de corrigir as pessoas dentro das normas da caridade, não alertando sobre os perigos materiais e espirituais que nós estamos vivendo? E será que eu estou maltratando ou matando abusivamente os animais, a natureza? Vejam que o não matar é um mandamento muito mais amplo do que essas poucas letras que estão escritas. Então que vocês tenham o entendimento e a sabedoria, que a virtude da Virgem Maria, da sabedoria, entre no coração, que essa sabedoria vem de Deus, e você saiba como conduzir a sua história daqui para diante. Se você se inquietou com alguma coisa colocada neste programa, rápido, procura um sacerdote, te confessa, levanta a cabeça. Jesus morreu para lhe libertar dos seus pecados. Não esmoreça, procure em breve e se confesse. Então agora eu passo para o Padre Lucas, para que ele possa fazer suas considerações finais e em seguida nos abençoar. Meus amigos, eu quero concluir dizendo uma coisa que considero muito importante. A vida humana é sagrada, a vida humana é um presente de Deus, a vida humana é perfeita, porque Deus fez tudo com perfeição. E não cabe a nós de tirar a perfeição daquilo que é de Deus. Viva intensamente a vida, ame, perdoe, use de misericórdia, seja humilde, seja manso. Eu tenho certeza que com esses sentimentos o seu coração não vai tramar a morte de ninguém. Você vai querer que todos vivam, que todos tenham os mesmos sentimentos. Afinal de contas, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Por isso, aqui estamos. Ele nos criou com uma missão: adorá-lo em espírito e verdade. E isso é viver. Isso é matar em nós os sentimentos, como César acabava de dizer, mate em você os sentimentos negativos. Mate o sentimento do ódio, da inveja, da mentira, da ganância, da impaciência, da intolerância, da incompreensão. Mate esses sentimentos que não são de Deus e viva os valores que Deus colocou para nós caminharmos com eles todos os dias. E agora darei uma bênção para todos que estão nos assistindo, vendo este programa pela TV Potiguar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.